A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe mais esse dia. Amém, amados? Hoje, início de semana, estamos mais uma vez, colocando as nossas vidas na presença do Senhor, do nosso Deus que é todo poderoso. Amém? É uma honra, é um privilégio para mim, mais uma vez, poder estar aqui, compartilhando da palavra do Senhor com você, buscando junto com você a presença do Senhor e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? Que você possa entregar a tua vida nesse dia ao Senhor, que você possa entregar teus pensamentos ao Senhor, que você possa entregar o teu coração para o Senhor. A palavra do Senhor em Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. E esse é o motivo de não sermos consumidos pela sua ira, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é grande em misericórdia e em amor. Ele é tardio em irar-se. A sua misericórdia se estende de gerações e gerações. É uma alegria saber que, mesmo sendo falhos e pecadores, amados, porque falhamos todos os dias, seja no falar, no pensar, no agir, mas saber que a misericórdia de Deus é grande, é imensurável, que todos os dias, ao nos despertar, ao nos levantarmos, a misericórdia dele está sendo renovada sobre nós. Amém? E eu convido você que pode, nesse momento, se você está aí, com disponibilidade para pegar a tua Bíblia, para nós estarmos lendo hoje o livro de Isaías, amém? Capítulo 55, versículo 6, a partir do 6. Eu buscava uma palavra de Deus, amados. Senhor, qual é a palavra nessa manhã, nesse dia, nessa segunda-feira que o Senhor quer falar aos nossos corações? E aí Deus me deu, amados, essa palavra, amém? Isaías 55, verso 6, diz assim: Busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor usando o profeta Isaías, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Glória a Deus, aleluia. Que palavra, amados? Maravilhosa. Uma palavra de restauração. Uma palavra para refletirmos nesse dia. A bondade, a misericórdia, a fidelidade, o amor do nosso Deus, que é rico em perdoar. Só que, irmãos, presta atenção nesse momento aqui. O perdão de Deus, ele é derramado sobre aqueles que verdadeiramente querem ser perdoados. Tem pessoas que elas erram, elas pecam, elas falham, mas que verdadeiramente elas querem mudar, elas lutam para mudar. Elas estão numa guerra entre elas, mesmo, para mudar. E tem pessoas que não. Tem pessoas que continuam no erro, continuam no pecado e não querem mudar. O perdão do Senhor é sobre aqueles que verdadeiramente querem mudar.
o perdão do Senhor, ele é derramado sobre aqueles que são sinceros de coração. Nós lembramos da oração em que o fariseu e o homem ali, o pecador, ele entra, os dois são pecadores, né, irmão? Mas a Bíblia vai dizer que eles entram ali para fazer uma oração. E a oração que Deus aceita é daquele homem que está se humilhando, aquele homem que está se prostrando, aquele homem que nem ousa olhar para o céu porque ele se acha tão pecador, ele se acha tão indigno, que ele não se acha digno de olhar para o céu onde está o Senhor, nosso Deus. Enquanto o fariseu estava ali dizendo que dizimava, que ofertava, que fazia isso, fazia aquilo, ele contava os seus feitos, não os feitos do Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos, para chegar na presença do nosso Deus, nós precisamos ser humildes para reconhecer as nossas falhas. Precisamos ser humildes para reconhecer que precisamos ser convertidos nosso coração ao Senhor. Precisamos entender que precisamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus todos os dias. Entender que não é por mérito nosso, claro, como eu falei no culto ontem, quem estava no culto ali, quem está aqui comigo sabe. A gente corre atrás, a gente levanta, a gente faz, a gente vai, né? A gente tenta. Mas na verdade, quem nos dá força é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Quem nos dá ânimo é o Senhor. Então tudo vem dele, tudo volta para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? E aqui a palavra do Senhor está dizendo através do profeta Isaías, para que o povo buscasse o Senhor enquanto ele podia ser encontrado. Que o povo invocasse o nome do Senhor enquanto ele estava perto. Porque nós sabemos, irmãos, que a vinda do Senhor Jesus é iminente. O Senhor Jesus está voltando e nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Sabemos que quando Jesus voltar e levar a sua igreja, aqueles que estavam na sua presença, obedientes, lutando para fazer o que era certo, correto diante de Deus, serão levados daqui dessa terra. Nós sabemos que depois que o Espírito Santo levar a igreja, haverá caos, tribulação e destruição e perseguição na terra. E tem pessoas que não gostam de ouvir sobre isso. Pessoas que só gostam de ouvir coisas boas aos ouvidos. Mas o Senhor está voltando, amados. E como está a minha e a tua vida diante de Deus? Como estão as nossas lamparinas? Será que somos as virgens prudentes que estão esperando o seu noivo com azeite de sobra, transbordante? Ou será que somos as virgens imprudentes que estamos deixando faltar o azeite em nossas lamparinas? E vamos ter que pedir socorro àqueles que têm azeite no grande dia. E eles dirão para nós, não dividiremos nosso azeite, porque nós não queremos ficar, nós queremos ir com o noivo, e daí como estará a nossa vida diante de Deus? Mas aqui Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, como sempre, né, amados? Deus é bom, Deus é misericordioso, que Ele está dando um alerta, que o ímpio abandone seu mau caminho, que o homem mau, aleluia, abandone seu mau caminho, abandone seus pensamentos ruins, malignos, e se converta ao Senhor. Aqui Deus, através do profeta, está chamando aquele povo. E aqui Deus hoje, através da minha vida, Ele está te chamando para converter o teu coração a Deus, te chamando para mudar os teus caminhos, te chamando para que você se arrependa nessa manhã dos teus pecados e se volte para o Senhor teu Deus. Deus, Ele está sempre de braços abertos, esperando para nos receber. Deus está sempre com a sua misericórdia sendo renovada para que Ele possa nos perdoar, amados. Mas nós temos que querer receber a misericórdia. Nós temos que querer receber o amor e o perdão de Deus em nossas vidas. Aleluia! E aqui o profeta vai dizer que quando o homem mau abandona o seu caminho, os seus maus pensamentos, Deus, aleluia, se compadecerá, ou seja, Deus terá compaixão da tua vida. Deus terá compaixão da tua alma. E Deus, aleluia, Ele vai te perdoar porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em misericórdia. Sabe, amados, muitas vezes a gente está tão envolvido nos pecados, nos prazeres da carne, estamos tão afastados da presença de Deus, que a gente pensa, Deus não vai me perdoar. Não, o que eu fiz é abominável ao Senhor. Por mais abominável que seja o que tu tenha feito, por mais abominável seja o que você tem feito, ou o que você fez, Deus é rico em perdoar. E nessa manhã eu quero te dizer que Deus, Ele está disposto a te perdoar, que Deus está disposto a derramar a misericórdia sobre a tua vida, se assim tu se converter a Ele.
Se pedir perdão ao Senhor, se converter, irmão. Se converter é mudar, é mudança de pensamento, é mudança de atitudes. Isso é se converter, porque o Evangelho verdadeiro, ele muda pensamento, muda atitudes, muda palavras, muda o nosso jeito de agir. Nós passamos a não agir mais como a nossa própria vontade, mas a gente passa a agir conforme a vontade do Senhor, do nosso Deus. Amém? Esse é o Evangelho verdadeiro, somos imitadores de Cristo. Eu vejo cristãos hoje, que se dizem cristãos, que frequentam igrejas, se amoldando ao padrão do mundo, se amoldando às modinhas do mundo, fazendo o que todo mundo faz, para ficar no padrão do mundo, para ser aceito. Querido, você não precisa ser aceito pelo mundo. A palavra do Senhor vai dizer que o mundo vai nos odiar. Por que o mundo vai nos odiar, pastora? Por que o mundo vai nos perseguir? Porque nós somos de Deus, não somos desse mundo. E todo aquele que não é desse mundo é odiado pelo mundo. Isso está na Bíblia, está na palavra. Mas nós somos amados pelo nosso Deus, amados pelo Senhor, porque estamos buscando em mundo corrompido agradar ao nosso Deus. E Deus, Ele olha para isso, amados. Ele olha para o quanto nós nos esforçamos, para o quanto nós o buscamos, por quanto nós tiramos tempo para estar na sua presença. Tudo isso Deus olha, e tudo isso se agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. E quando Deus vê que nós estamos lutando para agradá-lo, Ele olha com compaixão e misericórdia para nós. Amém? Aleluia! E aqui Deus vai dizer então, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe, amados, muitas vezes a gente está com os pensamentos e a gente pensa que nossos pensamentos vêm do Senhor, ou que o nosso caminho está agradando ao Senhor, e às vezes é o contrário, às vezes a gente não está agradando ao Senhor. A gente não está no caminho que Deus tem para nós, a gente acha que está. A gente acha que está. Mas que nós venhamos a buscar a aprovação do Senhor. Que nós venhamos a perguntar para o Senhor: Senhor, eu tenho te agradado? Senhor, eu tenho feito a tua vontade? E o Senhor vai te responder. E o Senhor vai te colocar nos caminhos dele. E muitas vezes você tem um sonho, você tem um desejo do teu coração. Então você tem que perguntar ao Senhor: verdadeiramente esse sonho vem de ti, Senhor? Esse caminho que eu estou está te agradando? E se Deus disser para você que não, por mais que doa, abandone esse caminho. Abandone o caminho que não agrada a Deus. Abandone o caminho que não está nos pensamentos do Senhor, mesmo que estejam nos teus. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não sou eu mais que vive em mim. A partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, não é mais o meu desejo, não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele que tem que prevalecer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os planos dele são os melhores para a nossa vida. Amém, amados? Não são planos de nos fazer mal, mas são planos de nos prosperar, nos dar esperança e um futuro. Aleluia! E aqui, irmãos, vai dizer que assim como os céus são altos, muito mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor, assim são os pensamentos do Senhor. Deus tem o melhor para nós, você crê nisso? Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus sempre tem o melhor para nós, amados. A Bíblia vai dizer que pode um filho pedir um pão ao seu pai e o seu pai lhe daria uma cobra, uma pedra para comer? Claro que não. A Bíblia vai dizer que se nós que somos maus, a Bíblia nos chama de maus, sabemos dar as coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Se Ele não nos dará as coisas boas, maravilhosas que Ele tem para nós. Aleluia! E aqui tem uma palavra muito interessante no versículo 10 e 11 que diz assim, que porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para ela não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Irmãos, essa palavra está dizendo o quê? Tudo que Deus liberar sobre a tua vida, toda palavra que Deus liberar sobre ti, ela fará o que o Senhor determinar sobre a tua vida. Deus está designando nesse dia essa palavra para você.
Deus está dizendo para você que há perdão e graça e misericórdia para ser derramado sobre a tua vida nesse dia, nesta manhã, neste momento que você está ouvindo. Então, o que eu vou convidar você a fazer nessa manhã, nesse momento que você está ouvindo essa oração? Que você possa entregar ao Senhor os teus caminhos, os teus pensamentos. Que você possa se converter ao Senhor nesse dia, converter o teu coração a fazer a vontade do Senhor. E você vai ver que você vai colher bênçãos, aleluia, bênçãos sem medidas, porque Deuteronômio 28 diz que as bênçãos virão e nos alcançarão quando obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar, te convido a orar, a entregar essa semana nas mãos do Senhor. Será uma semana de respostas. Será uma semana de unções derramadas sobre a tua vida. Será uma semana onde você vai ver e viver os milagres sobrenaturais de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Isso é para quem tem fé para receber isso, irmãos. Porque se Deus está dizendo que a palavra não vai voltar vazia, então ela vai fazer na tua vida aquilo que Deus quer fazer, o propósito que Deus tem. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar? Senhor, meu Deus e poderoso Pai, neste momento, Senhor, nós glorificamos a Ti por mais um dia, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Nós colocamos, Pai, a nossa casa, a nossa família, nós colocamos o nosso coração na Tua presença, Senhor. Nós aprendemos hoje que os Teus pensamentos são maiores, que os Teus sonhos são melhores, Senhor, que os Teus caminhos são mais altos, Senhor. Nós aprendemos nesse dia que a Tua misericórdia, Senhor, é sem fim, Pai. Que grande é a Tua misericórdia. Nós aprendemos que o Senhor é rico em perdoar. Que o Senhor está disposto a nos perdoar quando o nosso coração se converte. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós confessamos a Ti aquilo que estamos fazendo e decidimos mudar por amor a Ti, Senhor. Porque a mudança, Pai, é uma decisão. A mudança, Pai, é uma escolha nossa. Deus, eu oro por essa pessoa agora, Pai. Para que o coração dessa pessoa se converta na Tua presença, Pai. Eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que ela possa se arrepender dos seus pecados, Pai, e voltar o coração dela para Ti, voltar para os Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, possa entender que o tempo está findando, Pai. E que o Senhor quer resgatá-la, Senhor, do mau caminho, Pai. Que o Senhor quer trazê-la de volta para os caminhos do Senhor, Pai. Que essa pessoa possa ouvir a Tua voz nesse dia, Senhor. Que ela possa voltar para Ti, porque o Senhor está de braços abertos para receber essa pessoa, Pai. Senhor, talvez essa pessoa pecou e errou e falhou e está pecando neste momento. Mas ela tem o desejo de mudar. Ela tem o desejo de se arrepender. Ela tem o desejo de voltar para Ti, Senhor. Então, Senhor, alcança essa pessoa, Senhor. Tenha misericórdia sobre essa pessoa, Pai. Seja derramado o Teu amor e a Tua graça sobre essa pessoa, Pai. Que ela possa sentir agora a Tua presença. Que ela possa agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ser alcançada pela Tua graça. Que Teu amor alcance os corações, Pai. Que essa pessoa possa receber a Tua misericórdia nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa curar as enfermidades da alma, Senhor. Aquilo que machucou, aquilo que feriu. As palavras que feriram essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa liberar a unção da cura, a restauração sobre esse lar, sobre esse casamento, sobre os filhos, Pai. Sobre o chamado, sobre o ministério dessa pessoa, Pai. Que ela seja alcançada por esta palavra, Pai. Que a Tua palavra liberte, que a Tua palavra cure, que a Tua palavra transforme, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua compaixão, que a Tua misericórdia esteja sobre ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, não importa o que ela fez, Pai. Se ela confessar os pecados, Pai, o Senhor é fiel e justo para perdoar e restaurar essa alma, Pai. Perdão. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos, Pai. Te entregando, Pai, tudo o que temos, tudo o que somos nas Tuas mãos. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de mais uma vez entrarmos na Tua presença. Assim nós oramos, glorificando e exaltando a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Peço perdão aí pela minha garganta.
Amém? Um pouquinho da dor da garganta. Ontem nós tivemos um culto ali, né, na igreja. Um culto intenso ali, né, de libertação, de restauração. Oh, glória, né, renovo de batismo do Espírito Santo, línguas estranhas. E Deus derramou assim de uma glória, de uma presença sobrenatural, né? Voltei quase sem voz para casa, mas estou aqui para honrar o propósito que Deus colocou no meu coração, de orar com você, de estar na presença do Senhor juntos, amém? Irmãos, aqueles que viram a live sexta-feira às 9 horas da manhã, eu escrevi aqui o nomezinho de oração, amém? Escrevi esses nomes e colocamos esses nomes na presença do Senhor. Se você não deixou o teu nome ainda da tua família, de alguma pessoa que está precisando, que você possa deixar aí nos comentários, amém? Vamos estar fazendo mais lives, também vou estar anunciando. E tenho certeza, irmãos, que Deus vai trazer resposta a cada coração. Na verdade, Ele não vai trazer, Ele já está trazendo. E já muitas pessoas testemunharam, amém? Aquilo que o Senhor fez. E você vai também testemunhar ainda o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus já está fazendo, amém? Que Deus abençoe, amados. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, do Espírito Santo. Que você possa buscar Ele cada dia mais. Quanto mais você buscar o Senhor, mais Deus vai derramar graça. Quanto mais você buscar o Senhor e a sua palavra, a palavra dele, mais forte, mais fortalecido você vai estar para vencer as guerras que levantarem contra a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que você fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.